linda, maravilhosa, tomadora de vinho, educadora, arte educadora, Ginane Vieira aqui comigo, bem-vinda. Muito prazer em vê-la pessoalmente, porque a gente também se conheceu em meio à pandemia e para mim você era na telinha do computador. Bem-vinda, tudo bem? Oi, Tainã, prazer imenso estar aqui com você, realmente. A gente se conheceu, né, no Party of Size, adorei, assim, já ouvia você, já vi você, assim, nas redes sociais, mas, assim, o seu poder de comunicação, nossa, é impressionante, assim, né, como você nasceu pra isso, né? Eu finjo bem, né, amiga? Não nasceu, manda bem. Eu falo que eu me comunico, o treino da comunicação é mesa de boteco, né? Porque você senta, conversa com as pessoas, conversa com desconhecidos, Verdade. E aí você vai afinando, né? As conversas, né? É isso, né? Prazer realmente imenso estar aqui com vocês, tá? Fiquei muito lisonjeada com o convite. E é isso aí, vamos bater papo. Estamos aqui hoje. Gente, seguinte, esta mulher é educadora, como ela já disse aqui, ela participou do Pint of Science, que é aquele projeto que entrevistei a Gia aqui na rádio, a gente falou bastante sobre o Pint, que leva a ciência para a mesa do boteco, né? É onde a academia alcança as pessoas, é onde os estudos, as pesquisas científicas encontram ali, né, a população. Eu sempre falo como é importante a divulgação científica, como é importante que esses conteúdos cheguem até a população, e o Pint of Science tem essa missão aí. E a Gi fez a versão Jundiaí, foi incrível. E só levou gente incrível, né? E aí foi quando eu conheci a professora Nani, @professora Nani. Ela tem um projeto, aliás, ela está sempre nas páginas do JJ também, né? Uau. Tem o projeto do EJA, né? Ontem eu baixei a sua tese. Uau. A dissertação do... repensar, meu marido, foi você que... Eu falei, claro que não fui eu que pensei isso, é dela, né? Repensar a sociedade, eu achei incrível. Mas eu quero saber de você, quando você começou na educação, porque não é só um querer, né? É um dom, né? A arte de educar, a arte de trocar conhecimento, né? Quando isso aconteceu na sua vida? Menina, você vai entregar a minha idade agora. Não precisa falar, não precisa contar fatos históricos do período. Sim, vamos lá então. Na graduação, eu fiz licenciatura em música, né, na Universidade Federal da Bahia. Na graduação, por ser licenciatura, a gente tem que fazer o estágio, né? Uhum. E aí, na faculdade mesmo, eu fiz o estágio docente lá, com a minha orientadora na época, né, de TCC. E ali eu vi que, olha, interessante isso, mas tive algumas experiências em escolas particulares, não gostei, né, na verdade, falei assim, não quero dar aula em escola, não quero dar aula em conservatório, escola de música, né. Você toca? Você tinha instrumento musical na sua casa? Sim. Sua família era musical? Não, a minha família não era musical, eu sou a única. Quer dizer, na verdade, tem uma questão, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles eram, assim, aficionados por música, né. Meu pai já é falecido, a minha mãe é viva ainda, mas assim, eu lembro na sala da minha casa a gente tinha uma estante, mas era forrada de discos de vinil, assim, né? E eu brincava com esses discos no sentido de olhar a capa, né? De, assim, já letrada, já descoberta, alfabetizada, eu lia quem tocou, quem compôs, tal, assim, e eram capas, assim, anos 80 as capas eram artísticas, né? Sim. Então aquela capa do Submarino Amarelo dos Beatles mesmo era uma coisa, eu ficava idealizando que eram aqueles personagens, né? Além dos Beatles mesmo. Então, assim, lá em casa a gente ouvia muita música, de tudo que você imaginar. Então, o repertório dos meus pais era bem variado, assim, eles eram bem ecléticos. E eu embarquei nessa, né? E o gosto musical, ele na verdade, ele é formado também ao longo da sua vida pelas influências que você tem, mas também a sua própria identidade, né? Então, ao longo do tempo, eu fui criando a minha identidade musical, do que eu gosto de ouvir, experimento coisas, alguém indica, eu vou ali ouvir e tal. E curto ou não curto, sigo, enfim, né? Mas experienciando a música, né? Instrumentista mesmo só eu. Né? Eu comecei a tocar piano com 7 anos de idade, um escambo, né, que a minha mãe fez. Uhum. A minha mãe tinha uma academia de ginástica, e uma academia super blaster em Salvador, assim. E aí, a pianista da igreja que a gente frequentava, minha mãe foi lá, viu, quer fazer uma ginástica lá? E aí você dá aula de piano também, professora?
pra minha aluna, ai meu Deus, pra minha Sua filha. filha. E aí ela era meio fortinha assim, né? Na hora topou, né? Sim, vou fazer ginástica e vou dar aula pra sua filha. E aí foi, né? Aí toquei na igreja também, tive uma formação musical prática muito na igreja, então meu ouvido musical desenvolveu muito com isso. Cara, como que é importante essa coisa da musicalização na igreja, Sim, né? sim. Quantos grandes artistas brasileiros, quantos grandes artistas internacionais, né? As divas do jazz, sempre tem essa história com a igreja, né? Que incrível isso também, né? E é uma musicalização de fato, como Sim. você falou, né? Se discute hoje muito esse termo formal e informal, mas na verdade, assim, o quanto que a gente ensina e aprende ali, né? Meu ouvido musical foi, assim, desenvolvido em alto grau na igreja, né? E foi na igreja que eu decidi que eu ia estudar música, né? Eu fui pra graduação mais por causa disso. E aí a vida foi desenvolvendo, né? Você nunca pensou, você falou que queria dar aula em conservatório, não queria dar aula em escola particular e tal. Você nunca pensou, vou ter uma banda, Você passou por esse momento na sua vida? Serei artista, terei banda, quero gravar um disco. Teve isso? Menina! De imaginar a capa do seu disco? Olha, na igreja a gente tinha os grupos vocais, eu fazia arranjo, fazia preparação vocal, eu fazia tudo na verdade, tocava. Então a gente tinha um grupo feminino, a gente tinha um grupo misto, que era um grupo de amigos mesmo, mas todo mundo cantava. Então assim, era um grupo que a gente viajava muito, rodava muito, o pessoal gostava muito da gente, era um grupo muito animado, todo mundo era muito legal, assim, a gente era muito amigo. Mas, assim, na faculdade, o que eu tive de convite pra tocar em banda de axé, pra cantar em banda de axé, pra tocar nem tanto, mas pra cantar, porque tinha o coral, né, da faculdade, eu solei algumas peças, e aí tinha muito colega na faculdade que eram de bandas de axé. Por exemplo, eu era pra ter feito parte daquela banda das meninas. Porque eu pisava. Gente, essa música tinha que ser hino do Brasil, para as pessoas entenderem. De cima sobe e de baixo desce. Eu já preconizavam isso há mais de 20 anos, né? O produtor delas era meu colega de sala. E aí eu falei que não, né? Não rolava e tal, enfim. Vários convites, viu, Tainá? Vários convites. E nunca te brilhou o olho, assim? Não. É aquilo que eu tava te falando mais cedo aqui, né? Eu sou meio pacata, assim, eu sou uma ariana, às vezes, controversa, né? Tem ariano que gosta de ser pavão. Sim. Eu não, sou bem de boa com relação a isso. E aí você quis dar aula em conservatório, não queria dar aula em escola? Eu dei aula em conservatório em Salvador durante 8 anos, né? Mas não teve jeito, né? O capitalismo chama, a gente tem que pagar conta, né? E aí eu fui... O capitalismo chama, o capitalismo te impõe, né, minha amiga? É verdade. Se eles não chamassem, a gente fala, hoje não, obrigada, passa amanhã. Tem razão, Tainá, tem razão. Eu acabei indo mesmo para docência na escola, só que eu acho que aquelas experiências primeiras é que tinha, de uma certa forma, influenciado eu não querer estar na escola, mas as que eu tive depois firmou mesmo o fato, não, eu quero dar aula. E aí eu já estava mais madura também, né? Então aí realmente eu construí essa minha carreira de docência, tive várias experiências maravilhosas, outras nem tanto, é claro, mas foi o que me fez assim, fincar pé e dizer assim, não, eu sou realmente uma educadora, na educação básica, gosto, e é isso, tô aqui. Ao longo do tempo, a gente sabe que na educação algumas pautas elas são mais sensíveis, né? E também não há grandes incentivos aí para desenvolvimento artístico, pelo menos na minha limitada concepção e experiência de escola pública, assim. Eu não lembro em nenhum momento de ter qualquer incentivo dentro da escola pública, que eu estudei, enfim, voltada para música. Eu lembro que as aulas artísticas eram todas, não, você tem que aprender a desenhar. Perspectiva, não sei o quê, enfim, não tinha nada muito inspirador assim, para experimentar, né? Como você vê o ensino de arte mesmo, no geralzão, assim, no ensino público hoje? Olha, tem que respirar. Tô lendo. Tem que respirar. Veja bem, todo professor de arte, ele enfrenta diversas questões.
em alguns lugares já há muito tempo, né? Salvador, eu lembro que antes de eu vir para cá, eu fiz um concurso em Salvador específico para professor de música, né? Como demorou muito para chamar, acabei tomando outros rumos. E anos depois me chamaram. Mas assim, o ser professor de arte polivalente é um problema, né? Quando você ensina apenas o que você se graduou, se especializou para aquilo, é mais fácil e você se sente mais à vontade, o aluno... você entrega ao aluno de fato uma verdade, né? Quando você é polivalente, você tem que entrar em terrenos outros, né? Sim. Que você não foi capacitado para isso. E aí você corre muito no risco de você trazer conteúdos que não são adequados, ensinar da forma inadequada. Ou até não se aprofundar muito, trazer de forma superficial. Raso, super raso, mas assim, é um problema, né? E hoje em dia a grande parte dos sistemas, ele ainda existe esse cargo, né, de professor de arte polivalente. Porém, eu vejo pela minha realidade, de meus pares, né, que a gente se esforça bastante, viu? O conhecimento também hoje ele está aí, né, Tainã? A gente tem muita informação, a gente tem muita leitura, a gente tem livros, cursos, né? As faculdades estão expandindo no sentido da graduação, da segunda graduação e tudo mais. Claro que isso não é uma realidade que todos os professores possam ter, né? Possam ser contemplados. Porque às vezes é questão financeira, às vezes é questão de família, localização, né? Também, às vezes por perto não tem o curso, enfim. É uma problemática essa questão do polivalente, né? E as salas muito cheias, né? Às vezes falta material, incentivo é o principal, né? Então é complicado mesmo. Educação é a pauta de hoje, é a pauta de sempre, né? Não só do Francamente, mas da vida. Nani aqui comigo, @professora Nani, vai lá, segue lá no Instagram. Aliás, essa entrevista estará disponível mais tarde lá no YouTube e também no Spotify. Para você que está ouvindo agora, nos ouvindo agora, depois você vai até o vídeo para ver essa pessoa maravilhosa aqui, que decidiu não sair no Bum Xibum Bum Bum e decidiu ser educadora e enfrentar essa luta que é uma luta diária, né? Uma luta diária, a luta pela educação. Eu lembro, eu tive mãe educadora, minha tia é educadora, eu lembro as primeiras noções assim de luta mesmo, pra mim, metalúrgico, não sei o quê, pra mim foram os professores. Eu sempre vi, desde a década de 80, né, os professores na rua, pedindo, né, você falou de condições, a gente está falando de a condição do professor, os professores, hoje tem muita informação, mas quem tem acesso a essas informações, né? Na pandemia a gente viu que a questão da casa, do computador, do acesso, não era só um problema do aluno, era também dos professores. Muitos professores também não tinham um lugar para dar aula, ou um computador, equipamento adequado, né? Uma conexão boa. Uma conexão boa, né? A gente passa aí por vários mundos que estão ao nosso lado, né? E a gente não enxerga porque não nos confronta, né? Pelo menos a mim, né? Que não estou mais na escola, enfim, confronta de outra forma dentro das pautas, né? Mas aí precisa de uma pandemia para escancarar tudo isso, né? essas diferenças, né? A gente estava aqui nos bastidores, aqui, falando sobre a educação. Você faz um recorte étnico-racial, digamos assim, dentro das tuas aulas, né? E isso não é uma coisa lá muito bem quista na educação, embora tenha uma lei, né? Como que é, porque, vou chamar assim, como que é esse enfrentamento para você? Porque uma coisa é ter a lei, a outra coisa é fazer valer a lei, né? Porque o brasileiro tem a mania da lei que não pega, né? Que é aquela lei que as pessoas simplesmente decidem não obedecer e foda-se. Basicamente. Pois é, menina. Então, a Lei 10.639, ela é de 2003. Então a gente já tem, 9 de janeiro de 2003, já tem 17 anos, já está caminhando para 18 anos. E assim, o que é que acontece? Cria-se leis para que elas sejam cumpridas, e se você parar para analisar,
Por que eu tenho que criar uma lei para respeitar idosos, para dar lugar a gestantes idosos nas filas, nos ônibus, se naturalmente isso deveria ser cumprido, né? Não precisaria de uma lei. Por que tem que ter uma lei para eu usar cinto de segurança para proteger a mim mesma, né? Sendo que... O carrinho do bebê, né? né? A criança no Você carrinho. proteger o seu próprio filho precisa de uma lei, né? E aí quando a gente chega na educação, a gente pensa, né? Nossa, eu tenho que ter uma lei que eu tenho que dizer para as pessoas que é necessário a gente contemplar a história e cultura afro-brasileira na educação básica, porque faz parte do nosso povo, faz parte da construção da sociedade, Sim. faz parte da construção do Brasil. Essa construção que é negada até hoje. Sim, mas faz parte, né? E aí existe, como eu vi você discutindo aqui, semana passada, o mito da democracia racial, que todo mundo aqui vive na paz, aqui não é como nos Estados Unidos, né? E o que o professor Kabengele Munanga fala desse racismo velado que a gente tem aqui no Brasil é justamente da omissão de nós falarmos também dessas questões na escola. E aí e não só isso, né? Outras vertentes. E quando existe essa lei e os sistemas, a gestão escolar, os próprios professores não contemplam, eles estão negando aos alunos o exercício de sua cidadania, né? A sua formação completa, né? A professora Nilma Lino Gomes, ela fala disso, né? Que nós temos essa responsabilidade de promover a construção dessa cidadania dos nossos alunos de uma forma plena, principalmente dos nossos alunos negros que estão na escola. Então, porque também não é só a questão de contemplar a educação, mas contemplar a própria identidade, o acesso à sua própria identidade. Num país com quase 60% de população afrodescendente, né? Negros pretos e pardos. Nos Estados Unidos, acho que a população é de 13%, 14%, né? E mesmo assim, é impossível você ver uma propaganda nos Estados Unidos que não tenha um latino ou um negro. Sim. Né? Seja propaganda na TV, seja propaganda em site, nas revistas. Prática, porque eles boicotam, né? Então já existe assim, isso não é nem discutido mais. Não que eles não tenham probleminha também em serem racistas, sim, né? Claro. Xenofóbicos, e enfim, também eles têm os problemas lá, mas de qualquer forma o Brasil ainda está escondendo a ferida, né? E faz questão de esconder, e faz questão de não discutir, jogar para debaixo do tapete, e com isso as tensões aumentam, os casos aumentam, e aí quando surgem esses casos como a gente teve esse ano, né, que foram assim, absurdos, as pessoas ainda relativizam, né? Então isso tudo perpassa, na verdade, pela educação, né, Tainã? Então é educação no trânsito, é educação ambiental, né, educação étnico-racial. Quando eu penso que as pessoas não pensam, né, por exemplo, na questão ambiental. Dias desse, o meu vizinho queimou, sei lá o que, no quintal dele, 7 horas da manhã, né? Nossa, logicamente eu liguei, fiz um escândalo, né? Enfim. Mas pensa, né? Educação, tudo passa pela educação. Então, quando eu tenho essa minha formação na escola, eu, enquanto estudante, da minha formação na escola, de que eu tenho que olhar para o outro e saber que ele faz parte da minha mesma sociedade e que as diferenças são necessárias para que haja uma democracia, isso é totalmente pertinente. Agora, quando professores, gestão, sistemas, enfim, negam isso, está negando a lei, né? Sim. Negam a lei, negam a história, negam a identidade, né? A gente falou muito aqui já de racismo estrutural. A gente tem que sempre ficar repetindo isso até que as pessoas entendam o que é o racismo estrutural e que não tá tudo bem, somos todos Dia da Consciência Humana, né? Enfim, a Mari falou aqui, né? A pauta antirracista tem que sair da inércia, né? Não adianta só fazer o meia-culpa aqui, né? Mas ainda há muita resistência de levar isso para a sala de aula, né? Há muita resistência a gente falou aqui das religiões de matrizes afro. Também é normal você encontrar uma escola católica, uma escola que fale, enfim, de religião em alguma instância, né?
tudo, a cultura afro, a religião, isso é completamente... Eu não lembro, no meu livro de história, tudo bem que foi na década de 90, 80, talvez, 70, tô brincando. Mas assim, e aí Princesa Isabel aboliu os escravos, e aí a imigração, a industrialização, e assim, a história atropelou. Né? E aí na vida adulta eu fui buscar documentos para fazer um documentário aqui em Jundiaí sobre esse momento, essa tensão. Não achei nada. Nem documentos a gente encontra com facilidade. Olha, em 2000... Foi agora, faz 100 anos aí, 100 e pouquinho, né? 132. Em 2015 eu fiz um mini documentário também, né? Um trabalho sobre a identidade de Jundiaí, né? Essas diferentes matrizes que nós temos aqui. E foi interessante perceber como as pessoas ainda têm resistência de aceitar que Jundiaí não foi originada de italianos, né? Então, assim, são os italianos que falaram, ponto, acabou. Gente, a questão histórica, que você for perceber, os indígenas, depois os africanos escravizados, e os italianos chegaram bem depois, né? Mas as pessoas ainda têm esse mito de que quem formou Jundiaí foram os italianos, né? E aí quando a gente discute, quando a gente mostra os caminhos, aí nesse mini documentário, que inclusive esse documento ele foi usado para o tombamento do Clube 28, né? Como patrimônio imaterial de Jundiaí. E aí a gente percebe que as escolas, elas precisam e muito discutir isso, porque as crianças, eu vou tomar aqui como base as crianças, elas crescem entendendo que existe uma bolha diferente que faz parte da sociedade, tudo aquilo que faz diferente dessa bolha dela é indigno, né? E é muito preocupante, porque isso vai levar para a escola, isso vai levar para a sociedade, isso vai levar nos ciclos sociais, cresce e vira um adulto absolutamente intolerante, arrogante, preconceituoso e que não quer discutir isso. Sim, porque dói, né? As pessoas sair do lugar de privilégio, reconhecer já dói, né? Sair desse lugar é doloroso, né? Tudo bem que tá morrendo um outro ali, porque o corpo negro não importa, né? Eu ouvi isso. Nossa, mas todo dia acontece esse tipo de coisa, porque né? você banaliza, né? Porque isso tá acontecendo já desde o primeiro navio que chegou aqui. A luta é desde a diáspora. A luta é desde a diáspora. A luta por sobrevivência, né? E de fato, buscar esse lugar que é nosso, por direito, né? Sim. Por direito. E é complexo, Tainá, é complexo, é doloroso, né? Às vezes as pessoas falam que é muita discussão pra nada, que o racismo não vai acabar, que é assim mesmo. Tipo assim, deixa pra lá, né? E aí vem o Jong e diz, fogo nos racistas. Fogo nos racistas. E aí, nossa, que violência. E tipo, lógico que ele não tá falando, joga uma garrafa de gasolina e toca fogo, não é não, isso. porque quem faz isso é a pessoa branca, com branco, com índio, com negro, né? O branco que fez a vida isso. toda, né? Fogueirinha e tudo mais, assim. E é muito complicado porque ninguém quer ser reconhecido como racista, né? Sim. Ele é, mas ele jamais ele quer escutar que ele é, ser reconhecido. Se der pra falar, atribuir uma responsabilidade, assim, de quem que é a responsabilidade desta conversa? Porque, assim, racismo é um problema dos brancos. Sim. A princípio, essa doença... Quem criou foram eles. Mas é o Estado, é a família, é a escola, porque me parece que a sociedade não se entende como uma coisa só. Quando a gente fala sociedade, pra mim, vem todas as pontas. Vem o Estado, vem a escola, vem as instituições, inclusive as privadas, vem o cidadão comum, enfim. Essa conversa, quem tem que alimentar? Porque quem alimenta hoje, quem traz essa pauta, são os movimentos, é o ativismo. E se não é o ativismo, também o Estado não se movimenta, né? A professora Nilma Gomes, ela tem uma fala assim, brilhante a respeito disso. Ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador. E ela traz essa questão. Existem movimentos negros, tá? Eu acho que é bem pertinente a gente falar isso, né? Ele
se educa, se reeduca a partir do momento que ele educa a sociedade, né? Então, quando ele diz, ele traz pautas, traz as agendas do povo negro para debate, para ser escutado, em caráter político, caráter educacional, ela fala dessa questão dos saberes, conhecimentos que ela e a Boaventura, na verdade, não compartimentam, né? Uhum. Eles trazem juntos saberes e conhecimentos como a mesma coisa. E quando o movimento negro traz para o debate, para a questão política e para a questão educacional, essas agendas, elas começam a ter espaço, voz, e começam a ser discutidas, né? Não é à toa que as leis de reparação histórica e as leis as leis afirmativas, elas estão aí. Tudo Sim. fruto de luta dos movimentos negros, né? Dos movimentos sociais negros. Então, assim, e ela tem um outro ponto para trás que eu acho muito interessante, que são esses saberes da indignação, né? Hoje em dia, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, até pacifista, né? Tentava, vamos lá tentar dialogar, enfim. Hoje eu já estou começando a sentir isso que ela fala, dessa questão da indignação, porque não tem mais tempo, não existe mais desculpa quando as pessoas falam, gente, mas nós somos humanos. Claro que nós somos, mas a cada 23 minutos quem morre é um preto Sim. nesse país. Então, assim, você reduzir o debate a essa questão, somos todos humanos e ponto final, é você destituir toda e qualquer luta de movimentos e lutas históricas que já vêm desde diáspora, né? Sim. Então você continua banalizando o corpo preto estendido no chão, porque lógico, ele está estendido no chão. Lógico, né? E assim, mas o preto, mas todo dia morre um preto aqui. Se fosse um loiro, um branco, que tivesse acontecido aquilo, ia ser só que a gente pensa assim, não vai ser, não tem, as estatísticas estão aí, né? Não acontece isso com o corpo branco. E quando acontece, é uma indignação geral, né? Geral. E aí relativizam quando é um corpo preto, sempre, né? E isso perpassa pela educação, né? Respondendo a sua pergunta, enfim. Isso perpassa pela educação. Eu acredito que é uma junção, um dever do Estado, um dever da família, um dever da sociedade, da igreja, dos bairros, dos centros comunitários nos bairros, de discutir isso, porque vai empurrando como se... Não, mas racismo não é comigo, eu não sou racista. Mas a partir do momento que você já diz isso, você está sendo conivente. Né? Não, isso eu não tenho que discutir. Eu não tenho que discutir racismo na minha escola porque não tem preto aqui. Não tem professor preto, não tem um aluno preto, então não tem que discutir como já. Às vezes tem, né? Às vezes é a faxineira, às vezes são os invisíveis de uma Perfeito, escola. Perfeito, Tainá. E que eles colocam justamente nesses invisibilizados, mas eles desconsideram que também são pessoas. Então, por exemplo, os meus alunos, eu vou tomar como base, que eu dou aula para educação de jovens e adultos. Grande parte dos meus alunos são alunos negros, e dos que passaram por mim até agora, né? Grande parte. Eu tenho, principalmente nessa pandemia agora, eu sempre faço o questionário socioeconômico, enfim, e eles começam, alguns se declarando brancos, aí no final se reconhecem como negros, né? Eu vou chamar uma musiquinha aqui, eu quero falar justamente sobre se reconhecer. Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta. É assim que funciona o programa, bom passar rapidinho, gente, a gente nem vê. Bom, já fica aqui o convite da volta, né? Mas a gente estava falando aqui da pessoa que não se reconhece e aí quando tem contatos, né, com outras pessoas, com literatura, quando tem contato, o conhecimento, né, via educação mesmo, formal, a pessoa começa a se reconhecer. Eu mesmo tenho amigas que se descobriram negras, que não eram tão retintas, né, mas aos 40 anos, que até então o cabelo sempre foi liso, né. Ela falou pra mim, o cheiro da minha infância é cheiro de cabelo queimado, porque minha mãe alisava meu cabelo, porque ela não queria que eu passasse o que ela passou. Enfim, tem todas aquelas histórias. Super sim. Você sabe melhor do que eu. E aí, como... Empoderar é uma palavra muito ruim, mas como trabalhar essa questão dentro da sala de aula, dentro da escola? Porque tem a parte toda histórica, educação e tal, e tem essa parte que você enfrenta, que é lidar com as pessoas que, de repente, a vida mudou, porque ela se reconhece num outro lugar. Sim. Então, Tainá, essa é uma problemática
que desestrutura, né, o ser humano. As minhas aulas, elas são sim pautadas na questão do ensino de arte decolonial. Então, quando eu trago para a sala outros autores, outros artistas que não estão nesse cânone academicista branco europeu, né, quando eu digo que tem autores negros, artistas negros, pintores negros, cantores negros, enfim, e indígenas também, e a gente discute, e quando eles trazem essa questão identitária para o trabalho deles, eles realmente se desestruturam, né? Porque é muito fácil estar cômodo no seu lugar ali, mexer na sua caixinha, tá? É muito fácil, né? Mas quando a gente mexe a estrutura, é que dá um solavanco. Opa, peraí, o que está acontecendo ao redor? E não tem volta isso. Opa, eu espero que não. Assim, eu tenho uma experiência, esse projeto Hip Hop na escola, repensando a sociedade, eu tenho uma experiência bem bacana com relação a isso, no sentido de um aluno meu branco, ele dizia que tinha uma legitimidade para falar porque o avô dele era negro, mas ele é uma pessoa que é lida como branco, né? Um cara branco, dos olhos azuis e tudo mais. Tem, de fato, um traço ali que você vê ancestral, negro mesmo, mas ele é lido como branco, ainda que ele queira dizer, não, eu sou afrodescendente. Não é. Você é lido como branco na sociedade, né? Então, a gente discutiu, porque a gente discutiu muito em relação à sociedade, como as letras de rap faz a gente pensar, faz a gente refletir a questão do racismo estrutural, institucional, até com relação também às cotas, a gente discutiu. Então, assim, ele era muito resistente, porque ele achava assim, que o racismo não era tão presente, né, no início do projeto. No final, assim, a gente chorou muito, porque ele apresentou uma análise, né, da música do Racionais, A Vida é Desafio, justamente no mês do combate ao suicídio. Então, assim, ele, no final de tudo, ele falou para mim, professora, ao longo do curso, ao longo do projeto, eu entendi realmente o que é racismo nessa sociedade que a gente vive, porque muitas coisas eu vi acontecer, mas eu não relacionava. Por exemplo, durante o projeto ele estava assim, devorando Racionais. Ele disse que eu via na infância, mas ele comprou o livro, né, inclusive, sobre a violência do inferno, e aí no carro a polícia parou porque ele estava ouvindo rap. E aí ele ficou assim, quando baixou o vidro, que o guarda viu que ele era branco, o guarda pediu desculpa, ele professor, o guarda, não foi mal aí, é porque essa música aí, o carro rebaixado, olha a ideia, né? Então assim, sim, já vai trazendo a ideia do estereótipo, o carro rebaixado ouvindo rap só pode ser bandido. Que é uma máxima que se espalhou, eu mesmo, assim, é até vergonhoso dizer, mas há muito tempo atrás eu tinha essa ideia, né, de que, até porque o que se tem muito de referência no Brasil é esse rap indignação. Sim. Entendeu? Que foi esse que escancarou. Que é denúncia. Racionais. Exato. Ele não foi um marco artístico só, ele foi um marco social na história do Brasil. E essa denúncia, esse ódio, essa revolta, eu interpretava de outra forma, né? Então, assim, eu realmente tinha repúdio com o rap. Imagina como olha, o mundo não dá volta. A terra plana, capota. Total. E assim, o rap mudou minha vida. O hip hop mudou totalmente, assim, os caminhos, né? Porque da pianista de conservatório para o rap, para Racionais. Evangélica, né? Também tem essa. Só que assim, na própria faculdade eu já tinha descoberto jazz, né? Já tinha vivenciado, então o caminho já estava desconstruindo aí. Então, assim, a arte, ela promove essa questão da desestrutura mesmo do ser humano. Então, todos os meus alunos que passam por mim, eles não saem dali sem a gente discutir a sociedade pelo viés étnico-racial, sobre arte. Ano passado eu trouxe um Ogan para a gente discutir. Houve um momento de tensão, né, com relação à religião de matriz africana, porque na cabeça ainda tem essa questão de estereótipo, né? Eu sou baiana, mulher preta, eu tenho que ser da macumba, né? Porque eles falam, né? Macumbeira. Então, assim, gente, eu nunca nem entrei num terreiro, né? Não porque convite eu tive vários, mas tipo, não é a minha religião, eu super respeito e tudo mais. Mas, assim, a ideia do estereótipo é de que todo baiano é macumbeiro. E aí eu tive que trazer um Ogan pra gente conversar com eles. Então, tudo isso passa pela educação. Né? Então, os meus alunos negros passaram realmente a falar assim, nossa, professora, eu tô saindo daqui outra pessoa. Ótimo, é isso que eu queria. De desestruturar mesmo. E
a gente precisa entender que essas narrativas eurocêntricas, elas precisam, não é que a gente destitua da educação isso, né? Principalmente da arte, que já foi criada, né, no Ocidente com as características eurocêntricas, mas é trazer também, né, os saberes populares, dos povos originários, os saberes artísticos afro-brasileiros que são riquíssimos. E importantíssimo saber que a África não é um país, Nossa, porque tem muita... Tem isso também, né? Tem isso também. Meus alunos saem sabendo que a África é um continente, hein? E assim... Mas isso aí também, mesmo essa questão, sabe, Tainá, das pessoas acharem que a África é um país, ainda passa pela educação. Sim, tudo. Então, assim, a gente realmente buscar novas narrativas, buscar novos conhecimentos, saberes, tá tudo aí, sabe? Logicamente, você buscar com uma epistemologia séria, né? É bem embasado, porque eu já, inclusive, participei de, entre aspas, formações do cara falar... A primeira coisa que ele abria, esse tema, né, de educação antirracial, nós somos todos humanos, essa coisa de ficar, preto e... Racista é você que quer separar a gente, né? Não, o cara era negro, né, e falar isso, eu falei, meu Deus, então assim... Mas a gente vê muito hoje, né, esses vídeos viralizando, de pessoas negras falando somos todos humanos, todas as vidas importam. Meio Morgan Freeman. Mas o Morgan também tá na exatamente. Tá na luta já antirracista. Mas o racista, ele faz isso, né? Ele pega os cooptados. Quem que é o da Fundação Palmares? Sérgio de Camargo. Um cara que inclusive o pai dele tá lançando um novo livro agora, né? Mas os cooptados sempre vão existir, viu, Tainá? Porque são pessoas que são mal resolvidas com a sua identidade, né? Então, assim, sempre, infelizmente, vai haver aquelas pessoas que não sentam para entender a sua história, para se aceitar, né, e buscar lutar junto. Ele vai ser sempre cooptado pelo sistema, pela branquitude. Sim. E é que a gente vê, né, negro em partido de direita, que nem um pouco tem as agendas voltadas para os negros, para as mulheres, para os LGBTIQI+. As propostas afirmativas aí. Nenhuma. E se puder, tira junto, né? Sim. Então, os Fernando Holliday da vida aí sempre vão existir, né? Infelizmente. E a gente tá aqui para lutar. Para lembrar que, né? Você tá aí para lembrar que há uma outra história que precisa ser contada, né? Exatamente. Dá suas arrobas aí pro pessoal te achar antes da próxima entrevista. Olha, eu tô no Instagram, né? Fiz um Instagram profissional aí. Uso relativamente pouco. Eu vou deixar aqui no link. Para você que está ouvindo na rádio difusora, profa.nani, com Y no final. Exato. Então você acha a Profa Nani no arroba do Instagram. Eu vou deixar linkado lá no vídeo desse que você está ouvindo. É um vídeo também, gente, não é foto, é vídeo. Você vai lá e eu vou deixar o link para vocês acompanharem aí todo esse conteúdo dessa mulher. Também vou deixar meu e-mail, né? Por favor. Quem quiser. Então é nane com nane.vieira@yahoo.com.br. Gente, eu sou super acessível, vamos dialogar. Eu sempre busco parcerias de diálogo mesmo, né? Eu acredito muito no diálogo, mas estamos aí, a gente precisa buscar realmente conhecimento, a gente não tem mais tempo para vir com senso comum, né? Ó, gente, ela tá sempre nas lives também, no Instagram dela sempre tá divulgando as lives Sim. que ela participa. É seu mestrado que está disponível na internet? A minha dissertação. Sua dissertação de mestrado. Uma fita de 1000 graus. Então, amei esse nome. Falei. Fala pro pessoal o nome, fala. Uma fita de 1000 graus, construção da identidade de jovens negros. O hip hop na construção de identidades afrodiaspóricas. Gente, é muito grande isso aqui. Tive uma briga por causa disso. Gente, ó, tem conteúdo para pesquisa na internet. Dá pra alegar a ignorância e dá pra você pegar conteúdo ruim? Dá, porque também na internet tem os terraplanistas da vida, né? Mas se procurar direitinho, nas fontes certas, você acha bons conteúdos aí, inclusive pra gente desconstruir pra gente construir essa pauta antirracista, né? Que é tão importante. A gente fala disso o tempo todo, né? O tempo todo.
Vou indicar o portal Galé 10, que é um portal seríssimo, é um portal que já tem mais de 30 anos, assim, busquem a literatura da professora Cida Bento, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, que está com um livro, né, O Pequeno Manual Antirracista, que foi best-seller, é um livro super didático, porque ela escreve não para acadêmicos, né, então qualquer pessoa, é fácil leitura. Frantz Fanon, que vai ser lançado agora a nova edição do Pele Negra, Máscaras Brancas. Stuart Hall, discutindo identidade. Clóvis Moura, que é o professor Kabengele Munanga, foi uma das minhas referências. Ele na verdade foi quem... Ele rediscute a questão da mestiçagem no Brasil, mas ele na verdade deu um novo olhar para a questão do racismo no Brasil, né? Porque ele é um congolês, né, radicado aqui no Brasil, e ele de fato sentiu o que é o racismo. Na verdade, quem vem de fora, ele sente um racismo diferente aqui, né? Assim, é impressionante, porque é doloroso demais. E às vezes você vê africanos, ainda tem essa, né, gente? Eu vou, só para finalizar, o que a gente acha que africanos se veem como negros não é bem assim. Isso é uma outra discussão, outra pauta, outro programa. Mas assim, que eu já vi críticas quando falam assim, um africano chegou no Brasil e descobriu-se negro. Na verdade, essa relação de negritude que a gente tem na diáspora é totalmente diferente em África, né? Mas essa é outra discussão. Pautas para o próximo capítulo aqui, que agora que ela veio a primeira, gente, agora vem sempre. Tem que virar a primeira. Obrigada mesmo. Parabéns aí pela indicação do prêmio! Não rolou, mas olha, o que eu colhi de frutos, que era desse prêmio Arte na Escola Cidadã, com o projeto Hip Hop, foi assim, sensacional, que eu conheci de gente, o que eu ampliei minha voz, né, muita gente querendo saber do projeto, e assim, dialogar como a gente está fazendo aqui, foi muito bacana, assim, ontem foi a premiação, né, matei uma garrafa de vinho na hora da premiação, mas assim, claro que todo mundo se inscreve e quer ganhar, né, mas eu fiquei muito super de boa, porque eu acho que é aquilo, né, os frutos estão vindo, e o que eu quero é isso, discutir, eu gosto de falar, eu gosto de dialogar, eu gosto de trocar ideia, então assim, é a comunidade do hip hop também de devolver isso, né, para o hip hop que me abraçou, que também me reafirmou a minha negritude. Eu posso dizer isso, que o rap salvou a minha negritude, não salvou a minha vida, mas salvou a minha negritude, né, então acho que é devolver isso, e foi muito bacana. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. Obrigada de coração. Fiquem bem. Lembre-se, não adianta não ser racista, tem que ser antirracista. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.